Bom dia, turma. Bom dia. Hoje nós vamos ter uma aula para aprender a nos alimentar melhor durante e após o exercício físico, baseado em frutas. A gente vai ter uma noção do teor energético das frutas, da importância, né? E da qualidade que é ter uma reposição com alimentos alimentos naturais. Que é a minha equipe, os professores Nirlan e Rosalina vão nos ajudar a ter um embasamento maior em relação à importância das frutas na nossa alimentação. A professora Rosalina vai dar uma breve aula sobre as frutas e espanhol, né? O Nirlan vai falar de algumas transformações energéticas, né, que ocorrem no organismo, baseado na principal molécula de energia do nosso corpo, que é a glicose. E eu vou falar, vou dar uma explicação breve sobre exercício aeróbico e anaeróbico, o tempo que a gente necessita para poder ter uma reposição, os maus que podem causar com uma alimentação inadequada. E vamos lá. Quando a gente está, geralmente a gente pratica dois tipos de exercício, aeróbico e anaeróbico. O exercício aeróbico é aquele que precisa de oxigênio. A gente dá um exercício mais longo, de corrida, de resistência, né? O anaeróbico a gente não tem uma necessidade grande de oxigênio, então a gente precisa. Por exemplo, a musculação, que é um exercício curto, que exige muita força. Esse tipo de exercício não consome muito sai do nosso corpo, mas baixa a glicose, né? E demora muito, não há uma baixa de glicose. Agora, quando a gente está correndo, nadando em muito tempo, durante muito tempo, aí os níveis de glicose baixam. Por que a glicose está no nosso corpo? A glicose ela fica reservada em 3 partes do nosso corpo: no fígado, nos músculos e 2% da glicose no sangue, que circula, né, no nosso corpo. Quando a gente está correndo, o que acontece com a glicose? Ela começa a baixar. Chega um determinado momento, uns 45 minutos de atividade, a glicose está tão baixa que o organismo começa a consumir triglicerídeo, gordura. Aí a parte boa do exercício físico, do exercício prolongado. A gente vai perdendo a gordurinha, vai perdendo um pezinho só que também o nosso corpo vai necessitando de energia, né? Aí o que a gente tem que fazer durante o exercício? Dar uma pausa, tomar uma aguinha e comer alguma fruta. Comer uma banana, uma rodelinha de abacaxi, uma maçã, alguma coisa que nos faça ter energia para continuar a atividade física e não faça sentir mal, né? Frutas, quais? Abacaxi, é bom. Maçã, banana. A banana não está aí, mas ela é rica, né, de potássio, ela colabora para a gente não ter cãibra. Por que comer frutas, né? Por que se alimentar? O nosso corpo ele tem que se manter em equilíbrio, né? Intracelular e extracelular. Ele tem que se manter equilibrado na quantidade de sais, na quantidade de minerais. E esses sais minerais, vitaminas, estão nas frutas, né? E a gente precisa disso para manter o equilíbrio do nosso corpo. Porque quando o nosso corpo está em desequilíbrio, pode nos gerar dano. Professor, eu tenho uma pergunta. Eu ouvi dizer que o cérebro consome muita glicose também. É verdade. E aí, o que acontece? A gente utiliza o cérebro quando faz atividade física? Claro, porque o cérebro comanda o nosso corpo, né? Se o cérebro ele tem uma atividade, ele precisa de glicose, porque a glicose é a fonte, é o pico de fonte de energia. Quando a gente consome qualquer tipo de alimento, o carboidrato mais consumido é o amido, né? Só que tudo no final vira glicose. Aqui, o tipo de açúcar das frutas é a frutose. Não tem outros tipos de açúcares, né? Mas no fim, tudo vira glicose. E toda e qualquer atividade celular necessita de energia e necessita de glicose.
A glicose é a molécula máxima de energia. Né? Qual o problema de fazer atividade física, muita atividade física e não beber água? Ou e não comer frutas, apenas beber água? Você pode morrer. Tem muitos dados de atletas dos anos 80 e 70 que eles se exercitavam e tomavam água e aí baixando o nível de sais, minerais e o corpo deles ia água e esse nível de ficava tão exacerbado que gerava, desmaiava e chegavam a morrer e não sabiam o que era, porque tinha muita água e poucos sais, poucos minerais. As frutas são ricas em vitamina. Pode perguntando. Mas e se eu comer uma fruta que tenha água, substitui o fato de eu ter que tomar água também? Tipo laranja, comer laranja, se eu for me exercitar, impede que é um problema se eu não tomar água também? Tem. Depende porque sim. Porque o importante é você ter que manter o equilíbrio, tá entendendo? A laranja é uma fruta cítrica. Ela tem muito ácido. Entendeu? E para manter o equilíbrio, o nosso corpo ele já reage de uma maneira espetacular. Né? Então, se você comer 2, 3 laranjas, você vai sentir sede. Por quê? Porque ela, pelo fato de a laranja ser doce, vai gerar um desequilíbrio e você vai sentir sede, naturalmente. Quando você come se a gente come doce, sente sede, não é isso. Tem que manter o equilíbrio, entendeu? Tem aquele pessoal que inventando essas coisas, tem o Gatorade, que é muito conhecido, já antigo. O Gatorade ele é excelente, porque a gente vai falar de frutas, mas o Gatorade também entra no contexto, porque ele é uma composição de sais minerais, vitaminas e água na concentração perfeita do nosso corpo. Por isso ele é bem recomendado. Se você torna a comer laranja, a laranja ela é hidratada, né? Frutas, né? Mas só que na composição, o que tem naquela água ali, você precisa hidratar. Professor, tem outra pergunta. Todas as frutas são recomendadas? Por exemplo, se eu comer um abacate antes de fazer exercício físico, a pessoa não pode se sentir mal, não, porque ele teve difícil digestão. Pronto. Aí vai variar do seu organismo e você tem que procurar um nutricionista. O educador físico ele não pode entrar na área do nutricionista, ele não pode prescrever, né? Ele pode ter uma concepção, um entendimento básico sobre aquilo. Mas se você tiver algum problema de digestão, se você tiver alguma coisa mais leve, né? Mas isso aí o abacate ele não tem um teor energético muito forte. As frutas, os legumes, esse tipo de alimento que são mais recomendados, elas que a gente são os mais doces, né? Tipo você comer batata doce, né? Que já legume, né? Você comer batata doce antes de malhar excelente. Só que se você comer muito, você pode ter um problema de diabetes, né? Se você ficar ingerindo muita glicose, vai gerar problema na sua produção de insulina, naturalmente pode gerar algum problema. Nada faz mal, nada demais faz mal, tudo demais faz mal e menos faz mal. O segredo da saúde, o segredo da perfeição na alimentação está no equilíbrio. Tá, no equilíbrio. Agora só uma pergunta para vocês. Quando eu falei onde é que a glicose fica reservada no nosso corpo, vocês lembram? 2% na corrente sanguínea, uma parte no músculo. Exatamente. Eu não ouvi não, ó, já fica. Pronto, nos músculos, no fígado e 2% no sangue. Só 2% vai no sangue? Só 2%. Tem que ir muito que fica. No caso, os 2% que ficam no sangue, ela fica circulando para gerar energia na célula. Agora a gente vai ter um entendimento sobre formações energéticas. Com o professor Edilano, agora só de 100. Atenção, a gente vai pesquisar uma aprofundada no conteúdo. Bom dia a todos. Vou falar um pouco sobre transformações energéticas, certo? Para iniciar a nossa aula, eu queria só colocar aqui a fórmula da glicose, que é C6H12O.
fotossíntese, certo? Desde o ensino fundamental, nós estudamos que os seres vivos são classificados em dois, basicamente: os autótrofos e os heterótrofos. Os autótrofos são aqueles seres que produzem seu próprio alimento, como as plantas, né? Através da fotossíntese. Como é o nome do bicho? Autótrofos e heterótrofos, certo? E nós, seres humanos, precisamos de obter, né, essa energia de alguma outra fonte, né? No caso, a alimentação, certo? E como tudo isso ocorre, né? Como falar de energia sem falar das suas transformações, né? No nosso dia a dia, nós podemos ver que existem vários tipos de energia, como energia elétrica, certo? A energia potencial, a energia gravitacional e tudo mais. Mas de onde vem essas energias, certo? Para começar, vamos falar sobre a energia elétrica. A energia elétrica. Alguém sabe de onde provém a energia elétrica? Da eletricidade. Mais ou menos. É de uma transformação, né? Lá na hidrelétrica, né? Temos lá as turbinas, certo? Que a água passa através dessas turbinas e transforma a energia mecânica em energia elétrica. E essa energia elétrica é transmitida para os nossos lares. E através dessa energia elétrica, como a luz, né? Ela é transformada em energia luminosa. A energia luminosa pode ser aproveitada, né, para as plantas, que elas precisam da energia para lá fazer essas transformações. Os seres humanos são da mesma forma, certo? Nós precisamos nos alimentar para podermos movimentar e fazer outras atividades. Tudo isso envolve gasto de energia. Lembrando que o universo, a energia total do universo, ela se mantém constante. Ou seja, nada é transformado, nada é perdido. Quer dizer, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Princípio de Lavoisier, né? Então, como o Rafael mesmo disse, tudo tem um equilíbrio, certo? Então, se eu colocar aqui uma equação química genérica, A mais B, dando C mais D, essa equação química ela tende a um equilíbrio, que é calculada através da constante de equilíbrio, que vai ser produtos sobre reagentes. Isso aqui são os coeficientes que ficam aqui, certo? Então, tudo tem um equilíbrio. Graficamente, né, com o tempo, né, como ele falou, o tempo tende ao equilíbrio. Então, aqui os reagentes são transformados em produtos devem ser consumidos. E os produtos, né, os reagentes se transformam em produtos. Então, esses aqui são consumidos, esses aqui são produzidos. Então, ele tende, a concentração dele tende a aumentar. E chega um determinado tempo que eles tendem a um equilíbrio, que é chamado constante de equilíbrio, certo? Então, a energia total do universo é constante. Então, todas as transformações energéticas são aproveitadas de alguma forma, certo? Voltando ao ser humano, certo? E como é que nós fazemos isso? Né? Através da alimentação, certo? Então, para eu conseguir quebrar essa glicose, para transformar em outras coisas, eu preciso de uma oxidação. Então, o oxigênio proveniente da nossa respiração. Sabemos que os seres humanos, colocar aqui humanos, não tenho uma boa identidade dos quatro não, mas depois. Os seres humanos é o quê? Eles precisam de oxigênio, então eles respiram O2 e transpiram CO2. Não necessariamente nesse mecanismo, porque na respiração provém também a água, né? Lá ele vai entender. Certo? Se eu colocar aqui mesmo, respirar em cima de um vidro, você vê que fica um pouco embaçado. Essa é a água proveniente da respiração. E as plantas do contrário, né? Elas pegam o CO2 do ar e transformam também em O2. Certo? Também não necessariamente nesse mecanismo. Porque se eu olhar dessa forma, existe uma incoerência, porque tem carbono e aqui não tem carbono. Então, de acordo com o princípio de Lavoisier, a quantidade de produtos tem que ser igual à quantidade de reagentes. Se aqui tem carbono, aqui também deveria ter carbono. Se aqui tem oxigênio, se aqui não tem carbono, aqui também não deveria ter. Mas não necessariamente nessa ordem que acontece, certo? Então, vamos ver o que é que dá a quebra da glicose, certo? A quebra da glicose dá CO2 mais água, certo? Mais energia, certo? Então essa energia é o que nos move,
certo? Através dessa energia, como o Rafael mesmo disse, a quebra da glicose, a glicose vai para o sangue, vai para o cérebro, vai para tudo que tem gasto de energia está envolvido com isso aí, certo? Então, onde acontece isso, certo? Nas nossas células, certo? Sabendo que a célula é composta por uma membrana plasmática, certo? Um citoplasma e um núcleo, certo? O núcleo onde está o nosso material genético. Só que, onde isso acontece? É na membrana plasmática? Não necessariamente, porque ela precisa passar através da membrana plasmática, que é uma membrana semipermeável, até chegar ao citoplasma, onde estão as organelas citoplasmáticas. Que existem várias funções, certo? Dessas organelas. E uma delas que está envolvida nesse processo são as mitocôndrias. Certo? As mitocôndrias estão envolvidas nesse processo. Dizem que as mitocôndrias eram antes, há muitos milhões de anos atrás, era uma célula, e ela entrou em outra célula e ficou lá com os pedaços. Ela é classificada como uma membrana citoplasmática, certo? E o ciclo que se dá a esse processo é chamado ciclo de Krebs, certo? Então, o que eu queria trazer, olhando para esse quadro tão estranho, o que é que a gente queria trazer a respeito das transformações energéticas? É que tudo necessita de uma energia inicial necessária, certo? Então, para nós nos movimentarmos, para fazer as atividades físicas, é necessário uma energia. Então, como nós não produzimos nosso próprio alimento, então nós precisamos nos alimentar. Esses alimentos devem ser balanceados, eles devem ser sadios, né? E tenham como objetivo, né, uma vida mais saudável, certo? E um pouco assim, de entender que a energia, né, está envolvida em vários processos. Existem vários tipos de energia, né? Se a gente for enumerar aqui, certo? Existe a energia total do universo, existe a energia livre de Gibbs, energia de Helmholtz, as entalpias envolvidas nos processos de transformações energéticas, as energias potenciais, energia cinética, energia mecânica e assim sucessivamente. Então, cada um desses processos envolve um tipo de energia. E se envolver um tipo de energia, também existe uma transformação energética. Né? Na pilha, por exemplo, que eu gosto muito de falar, que é uma energia química proveniente dos potenciais padrões de redução, que nos dá uma energia elétrica, né? Uma energia luminosa, ou qualquer outro tipo de energia. Certo? E também o equilíbrio, né? Como ele falou de um equilíbrio, quando ele falou lá do equilíbrio, né? Eu também lembrei lá na química que tudo existe um equilíbrio, né? Nada em excesso, também nada de menos, né? Tende ao equilíbrio, certo? E mais, eu acho que é só isso. Espero que tenha chegado, alcançado o objetivo. Agora, eu tenho uma perguntinha. Se eu souber responder. Mitocôndrias. As mitocôndrias são responsáveis por fazer a respiração celular. Também. O que mais que elas fazem na respiração? Bem, professora, eu confesso que a respeito de células eu não sou muito. Não tenho muito aptidão, né? Mas assim, as mitocôndrias, a respiração celular é feita através dessa fórmula aqui, né? No caso, a quebra da glicose. Então, além da respiração, está envolvido também no processo de quebra. Pronto, aqui a minha pergunta é exatamente essa. Então, assim, na minha cabeça, a quebra da glicose é um processo de digestão e não de respiração. Não, porque assim, digestão celular, porque assim, envolve quebra, certo? E nessa quebra envolve transformações energéticas ou então desprendimento de energia. No caso, os ADPs, o ADP, entendeu? Então, através desse processo que também lá no final dá essa energia necessária para nós poderem fazer as outras atividades. Então, você está me dizendo que através da respiração há uma liberação de energia. Também. Mais alguma pergunta? Posso apagar? Então a professora Zane vai dar continuidade, certo? Nossa aula de hoje. Buenos días, chicos y chicas. Buenos dias. Bueno, me llamo Rosalina, yo soy la profesora de español. Bien, Daniel,
Mary, eu sou Rosalina e eu sou professora de espanhol. Continuando o assunto começado pelo professor Rafael Pietran, nós iremos hoje com vocês estudar o quê? Um assunto muito gostoso, muito saboroso, e eu acho que depois daqui sairemos com muita hambre. E o assunto, o tema de hoje são as frutas. As frutas. Bem, sabeis como se chama esta fruta em espanhol? ¿Sabes, Daniel? ¿Cómo se llama? Yo lo sé. Pedro? ¿Es una naranja o mandarina? Muy bien, bravo chico. Naranja, se llama naranja. Bien. Hoy tenemos 19. El tema, las frutas. Tenemos también, ¿qué cosa? Tenemos un video, tenemos un ejercicio y tal vez un dictado. Professora, frutas é frutas mesmo, né? Frutas. Mas frutas lá está em espanhol ou está em português? Las frutas? Las frutas. Ah, Em espanhol. em espanhol. Bien. Esse assunto eu acho que é um assunto gostoso de se falar. Alguns já estudaram espanhol, outros não. Então hoje veremos as frutas. E começaremos vendo um vídeo, certo? Seria melhor assim, mas aqui está ótimo. As frutas, e nesse vídeo eu já entreguei uma lista a vocês pela ordem que aparece, pela ordem que nós iremos ler as frutas, temos aí a listinha de vocês, certo? Outra coisa que eu gostaria que vocês fizessem nessa aula, tivessem muita atenção, porque depois de ver outro assunto, eu vou fazer umas perguntinhas, tá? Outra coisa, bastante atenção, nós já estudamos isso, que o nosso O em português, que é um O, a maioria é aberta, é O cerrado em espanhol. O E, que a gente costuma abrir na pronúncia em português, é E cerrado. ¿Está bien? Entonces empezamos. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é: iremos ver mais ou menos uns 4 minutos de vídeo. As frutas, cada fruta vai aparecer 2 vezes, certo? Vamos escutar e vamos pronunciá-las, vale? Limão, mandarina, mango, melão, naranja, piña, Pomelo,
pomelo, pomelo, la otra, sandía, sandía, uvas, papaya, melocotón, durazno, coco, aguacate, palta, banana, guineo, fresa, frutilla, frambuesa, pera, kiwi, kiwano, ciruela, cereza, muy bien, mora, arándano, sí, chirimoya, damasco, higo, carambola, lichi, mangostán, cocoazú, achachairu, ambaiba, guapuru, guayaba, ocoró, tamarindo, tuna, granada, membrillo, grosella, bien, maracuyá, madroño, rambutan. Bravo. Aluno. O que vocês perceberam nos nomes das frutas? Alguém percebeu alguma coisa? Chamou a atenção em alguma coisa? Pedro, chamou a atenção em algo? Que algumas frutas elas têm mais de um nome. Mais de um nome. Certíssimo, muito bem. Daniel, outra coisa que tem te chamado a atenção. Os nomes das frutas. Você já conhecia todas essas frutas? Não, todas não, mas são muito parecidas, né? São. Agora tem umas que realmente é um outro nome, até pensando aqui, né? Ativa da Bolívia. Exatamente. O que eu também queria que vocês prestassem atenção, além da pronúncia, era conhecer esses outros tipos de frutas. Que nós aqui, eu acho assim, essas, pelo menos, ocorô. Não sei se alguém aqui já comeu ocorô. Guapuru. Também. Nomes que parecem nomes indígenas. Homenagem, professora Aldo, tango. Achachairu. Então, já fiz uma pesquisa, uma pequena pesquisa para vocês. Até ocorô nativa
Amazonas, né? Nativo da região amazônica. Então, Professor, como é que você diz esse livro? esse livro, sim. Agora, faremos um exercício, certo? Vamos treinar. Eu gostaria de sair dessa aula, pelo menos, com 10 frutas memorizadas na cabeça de vocês, certo? Então, vamos lá relembrar o nome de cada um. Faremos o exercício, é o seguinte: virão aqui 5 alunos, certo? A gente vai escolher sob pressão, Daniel, Luciana. Vocês virão aqui, a Jéssica, a Mel, Pedro. Virão aqui. Primeira fruta, você vai escolher o nome da fruta, vai destacar e vai falar o nome da fruta alto, claro e bonito em espanhol, certo? Maurinho, mas antes eu quero com vocês relembrar, pronunciar novamente o nome de algumas frutas para a gente ter na nossa memória. Fresa, pinha, mandarina, naranja, manzana, guaiaba. Nessa aqui, algumas pessoas também chamam de guajaba, né? Guajaba ou guaiaba. Melocotón ou, quem se lembra do durazno? Muy bien, chica. Sandias. Chirimoia e guaiaba. Chirimoia. Então, Daniel, a primeira fruta. Vem aqui, mostra para a turma. Alto, claro. Pode ser qualquer um? A primeira. Coloca ao lado ou abaixo da fruta. Pode ser a sua? Agora você vai ter que dizer acima também. Como é o nome da fruta, Daniel? Fresa. Muy bien, gracias. Se puede llamar también de frutilla. Frutilla, que vimos, fresa ou frutilla. Segunda fruta, nomezinho tem que dizer. Não, você não. Alto e claro. Nome alto e claro. Tatiana, Pedro. Pinha. Foi para você que mandou. Graças. Terceira fruta. Como se llama? Mandarina. Muy bien, chica. ¿Cómo te llamas? Alexandra. ¿Cómo se llama? Naranja. Muy bien, chica. Última fruta, Luciana. ¿Cómo se llama esta fruta? Manzana, muy bien, chica. Muy bien, gracias. Yo pienso que tenemos horario para hacer un detalle. ¿Sí? Bueno, atrás da folha de vocês, vamos fazer um destaque. Canetinha. Só um dictato mudo. Tá vendo? Dictato mudo. Veréis la fruta, escreveréis. Tá vendo? Veréis la fruta, escreveréis. Primeiro, momentico.
Pô, a professora tá tirando a festa. Não é? Sacanagem, né? ¿Cómo se llama esta fruta en español? Por favor. Chicos, escribiendo. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Esta fruta, ¿cómo se llama? No se puede hablar. Es un diálogo mudo. Esta acá, ¿cómo se llama? Esta acá, ¿cómo se llama? Para terminar, ¿cómo se llama esta? Agora vocês vão trocar com um colega. O colega vai corrigir o palavrinho de vocês, tá certo? Vai dar uma nota. Foram 5 na produção 4, viu? 4. Foram 5. Qual foi a quinta? Foi essa. Essa foi a terceira. Não. Qual foi a terceira? Teve essa. Essa aí foi. Foi a não. Foi a tangerina? Não foi não, foi laranja. Foi laranja ou foi? Foi a 4. Olha, foi pêssego, melancia, ata e laranja. Então vamos. Coloquemos também outra aqui para fazer 5. Não, melancia já tem 5. Não, foi a... Em português. Em português. Foi a pêssego. A goiaba foi? Foi pêssego, melancia, abacaxi, laranja e ata. Goiaba. 5. Vocês trocam com os coleguinhas. Bem, já vi que essa turma é uma turma muito boa. Gostei muito de trabalhar com vocês. Vamos a corrigir? Vamos a corrigir-las? Y Pedro tiró, sacó de 10. Oh, bien. Yo no sé por qué, pero... Entonces, la clase significa gracias. Tú no sabes, profe, ella no sabe si está correcto o no. ¿Cómo va a saber? Cambiando con. Pero yo no sé corregir. Con la hoja. Muy bien. Que ustedes tenéis, podéis corregir. Tenemos todas las frutas, ¿vale? Quanto é que a Mel tirou? 10. Grava dica. Ele tá arrasando. E o Daniel tirou quanto? Próxima aula a gente continua. E a Alexandra tirou quanto? Só não sabia uma. Coloquei Precisar da caixinha. Pronto. Bem, essa foi a nossa aula. Esperamos que tenhamos contribuído para acrescentar alguma coisa na vida de vocês e que vocês se alimentem melhor.